meus amigos no Brasil. A gravação que eu vou fazer agora é talvez uma das gravações mais difíceis que eu fiz, com certeza durante essa guerra, mas provavelmente durante toda a minha vida. O que eu vou fazer é ler ipsis literis a tradução do site Honest Reporting, que reportou em primeira mão um assunto gravíssimo e que, em função disso, está sendo atacado por hackers, provavelmente tanto europeus como dos países árabes. O site está fora do ar, mas, felizmente, eu salvei o material, traduzi e vou ler para vocês agora. O tema é o fato de que fotógrafos da Associated Press e da Reuters, duas das maiores agências de notícias do mundo, estavam acompanhando os terroristas do Hamas durante um massacre, aparentemente informados que o massacre iria ocorrer e que, portanto, eles teriam material em primeira mão. Vamos à matéria. No dia 7 de outubro, os terroristas do Hamas não foram os únicos a documentar os crimes de guerra que cometeram durante a sua violência mortal no sul de Israel. Algumas das suas atrocidades foram captadas por fotojornalistas baseados em Gaza que trabalham para agências de notícias Associated Press e Reuters, cuja presença naquela manhã na zona fronteiriça leva a várias questões éticas. O que eles estavam fazendo lá tão cedo, uma vez que os terroristas saíram de Gaza às 5:30 da manhã? Esse comentário é meu. O que eles estavam fazendo lá tão cedo, no que normalmente seria uma manhã tranquila de sábado? Foi coordenado com Hamas? Será que os serviços de notícias respeitáveis que publicaram as suas fotos aprovaram a sua presença dentro do território de Israel, juntamente com os infiltrados terroristas? Os fotojornalistas que trabalham como freelancers para outros meios de comunicação como a CNN e o New York Times notificaram a esses meios de comunicação? A julgar pelas imagens de linchamento, rapto, invasão de um kibbutz, parece que a fronteira foi violada não só fisicamente e não só por terroristas, mas também jornalisticamente por fotojornalistas. Seriam eles fotojornalistas realmente ou meramente infiltrados? 4 nomes aparecem nos créditos fotográficos da Associated Press na área de fronteira entre Israel e Gaza na manhã do dia 7 de outubro. Hassan Eshlaya, Youssef Massoud, Ali Mahmoud e Hatam Ali. Eshlaya é um freelancer que também trabalha para a CNN e atravessou a fronteira para Israel, tirou fotos de um tanque israelense em chamas e depois capturou os infiltrados entrando no Kfar Aza. E aqui meu comentário, um dos lugares onde o morticínio foi imenso. O Honest Reporting obteve capturas de tela e dos tweets que agora estão removidos, que foram publicados pelo Eshlaya no X, o antigo Twitter, nos quais ele se documentou frente ao tanque israelense. Ele não usava colete de imprensa, não usava capacete, e a legenda em árabe no seu tweet dizia: ao vivo de dentro dos assentamentos da faixa de Gaza. Comentário meu. A fronteira da faixa de Gaza é estabelecida legalmente desde a partilha da Palestina e, portanto, não são assentamentos, são aldeias israelenses. Voltando ao texto. Massoud, que também trabalha para o The New York Times, também estava lá.
bem a tempo de pisar em território israelenses e também tirar mais fotos dos tanques. Ali Mahmoud e Hatam Ali foram posicionados para tirar fotos dos horríveis sequestros de israelenses em Gaza. Mahmoud capturou a caminhonete que transportava o corpo da alemã israelense Shani Luk, e Ali tirou várias fotos de sequestrados sendo carregados para a faixa de Gaza. Curiosamente, o nome dos fotógrafos, que aparecem em outras fontes, foram removidos de algumas das fotos no banco de dados da Associated Press. Talvez alguém lá naquela agência tenha percebido que isso levantava questões sérias em relação à sua ética jornalista. Na Reuters, o linchamento do dia. A Reuters publicou fotos de 2 fotojornalistas que também estavam na fronteira, bem a tempo da entrada ilegal dos terroristas do Hamas, Mohammad Faik Abu Mustafa e Yasser Kudir. Ambos tiraram fotografias de um tanque israelense em chamas do lado israelense da fronteira. Mas Abu Mustafa foi mais longe. Tirou fotografias de uma multidão de linchadores brutalizando o corpo de um soldado israelense que foi arrastado para fora do tanque. A Reuters teve a gentileza de adicionar um aviso gráfico na legenda da foto, mas isso não impediu que os editores a rotulassem descaradamente como uma das imagens do dia em seu banco editorial. Sejamos claros, diz o Honest Reporting. As agências de notícias podiam alegar que essas pessoas estavam apenas fazendo o seu trabalho. Documentar crimes de guerra, infelizmente, pode fazer parte disso. Mas não é tão simples. Agora já é óbvio que o Hamas planejou o seu ataque do dia 7 de outubro a Israel durante muito tempo. A sua escala, os seus objetivos brutais e a sua enorme documentação foram preparados durante meses, talvez até anos. Tudo isto foi levado em consideração. Os desdobramentos, o momento, bem como o uso de câmaras corporais e vídeos de celulares para acompanhar as atrocidades. É concebível presumir que jornalistas simplesmente estavam lá por acaso de manhã cedo na fronteira, sem que isso tenha sido coordenado com os terroristas? Ou será que eles faziam parte do plano? Mesmo que não soubessem os exatos detalhes do que iria acontecer, quando tudo aconteceu, será que não perceberam que estavam violando uma fronteira? E se estavam, notificaram as agências de notícias? Sem dúvida, foi necessário algum tipo de comunicação, antes, depois ou durante o ataque, para que essas fotos acabassem sendo publicadas. De qualquer forma, quando as agências noticiosas internacionais decidem pagar por material que foi capturado em circunstâncias tão problemáticas, os seus padrões podem ser questionados e seu público merece saber disso. E se o seu pessoal no terreno colaborou ativa ou passivamente com o Hamas para obter as fotos, deveria ser chamado a redefinir o que é realmente e o que deve ser realmente a fronteira entre a barbárie e o jornalismo. É chocante, absolutamente chocante e inaceitável saber que jornalistas profissionais acompanharam o massacre tremendo que envolveu fuzilamentos, queimar pessoas vivas, cortar cabeças, desmembrar corpos, assar um bebê dentro do forno caseiro, na cozinha da casa, enquanto a mãe do bebê era estuprada e depois fuzilada. Ou então, como ocorreu, cortar a barriga de uma mulher grávida de 8 meses, esmagar a cabeça do feto enquanto a mãe agonizava e depois decepar o feto. Jornalistas que acompanharam isto e as empresas jornalísticas
que pagaram por estas fotos deveriam também pagar pelos seus atos. Obrigado.